Você já se sentiu paralisado pela quantidade de coisas que você tem para decidir? Como se cada pequena decisão te deixasse cansado e sem energia? Se já, então fica aqui comigo porque é disso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta Fake Live dominante número 42. E por que Fake Live? Porque, infelizmente, hoje não posso estar presente ao vivo, mas eu deixei aqui, como sempre, um conteúdo de ótima qualidade para você. Tá bom? Todo domingo, 17 horas, temos a live dominante. Em situações excepcionais como esta, tem aqui uma Fake Live, que é um conteúdo gravado, produzido especialmente para você. E na Fake Live de hoje, eu tenho um tema que tem o poder de mudar seu jogo, mas antes disso, permita-me me apresentar. Se é a tua primeira vez aqui, o meu nome é Carlos Henrique, mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque nesse canal, o meu trabalho aqui qual é? Ajudar você a dominar seus hábitos e, sendo assim, dominar sua vida, tá bom? Beleza? E qual que é o tema do vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje é o seguinte, como é que você pode fazer para você utilizar o poder da formação de hábitos para simplificar a sua vida? É isso, tá bom? Então, o que acontece? Do momento em que você aprende a simplificar a tomada de decisão, o que isso vai fazer para você? Por você, entre muitas outras coisas, tá? Mas isso vai reduzir o seu estresse, vai reduzir a sua ansiedade e vai focar, vai economizar energia. Para quê? Para que você foque, né, a tua energia naquilo que realmente importa, tá bom? E por que isso é importante? Entre muitas coisas. Porque você decidir tem gasto de energia. Quando a gente precisa decidir alguma coisa, a gente tem gasto de energia com isso, tá bom? Então, o que você vai ver nesse conteúdo? O que você vai ver nesse vídeo? Primeiro, o que é esta ideia, tá, que eu estou trazendo para você? Segundo, quais são os benefícios para você de você implementar essa ideia na tua vida hoje? Terceiro, eu vou responder eventuais objeções que você tenha. Quarto, eu vou te mostrar o jeito errado de você aplicar essa ideia. Muito bem. E depois eu vou te dar no finalzinho um passo a passo prático que você pode aplicar na sua vida hoje, para você pegar esta ideia, inserir na sua vida e já colher os benefícios dela o mais rápido possível. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Então vamos para o conteúdo. Detalhe, em alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela aqui com você para fins didáticos, tá bom? Então, qual que é a ideia do vídeo de hoje? A ideia é o seguinte, é você simplificar a sua tomada de decisão por meio dos hábitos. Pois é, o que você vai fazer? Você vai criar rotina, que você não precisa ficar decidindo entre A ou B. Você escolhe uma vez, coloca no piloto automático e deixa isso seguir. Por quê? Porque assim você está economizando energia, tá? E aqui eu preciso fazer uma observação para você. O que eu quero dizer para você com simplificar energia? Muito bem. Quando você precisa decidir alguma coisa, você precisa utilizar a sua atenção consciente. Beleza, beleza. Qual que é o problema da sua atenção consciente? A sua atenção consciente gasta energia. O que é atenção consciente? É o que eu estou fazendo aqui agora com você. Ponto. Toda a minha atenção consciente está aqui gravando esse vídeo para você. Eu não estou fazendo mais nenhuma outra coisa. Tá, e aí você fala, tá bom, Carlos, mas existem coisas que não envolvem atenção consciente? Sim, existem. O quê? Os hábitos. Entendeu? Então, quando você transforma alguma coisa em hábito, o que você está fazendo? Você está tirando a sua atenção consciente. Exemplo para você sobre simplificar a tomada de decisão. Se você olhar neste canal aqui, meus primeiros vídeos, você vai ver que tem uma outra colocação e tal. Acho que os primeiros 10 vídeos. O que eu fazia? Eu tava com camiseta colorida. Muito bem. Aí você fala, tá, Carlos, e daí? E se você pegar os 10, 15, os últimos vídeos, todos eu tô com camiseta preta.
Por que eu estou com camiseta preta? Porque eu adoro preto? Não. O que eu fiz? Isso aqui é uma estratégia para simplificar o processo de decisão. Agora eu não preciso mais pensar, que roupa, que cor de camiseta que eu vou gravar. Eu não preciso pensar nisso. Eu vou usar preto. Ponto. Todo vídeo meu, seja ao vivo, seja gravar, todo vídeo meu, eu tô de camiseta preta. Eu fiz isso por estilo? Não, eu fiz isso para quê? Para preservar a minha atenção consciente. Tá bom? Então eu não penso mais nisso. Eu simplesmente vou no guarda-roupa, pego uma camisa preta e venho gravar o vídeo para você. Isso aqui é para economizar energia. Tá bom? Beleza? Faz sentido para você? E qual que é a ideia do vídeo de hoje? A ideia do vídeo de hoje é você pegar algumas decisões que você faz com frequência na sua vida e você automatizar. Porque do momento em que você automatiza, você não pensa mais nisso. Você não pensa, fica mais fácil para você. Tá bom? Beleza? É mais ou menos, por exemplo, quando você no seu trabalho, você leva comida da sua casa. Tá. A diferença entre você levar comida da sua casa e você comer num restaurante self-service, por exemplo. Quando você leva comida da sua casa, você já pensou no que você vai comer, você colocou na sua marmita, põe na geladeira, e quando você vai trabalhar, você leva. Você chegou no trabalho, você não precisa mais pensar o que eu vou comer. Não, você já decidiu isso. Que é completamente diferente de, por exemplo, quando você vai num self-service. Ou se cada dia você come num restaurante diferente. Você está entendendo? Você precisa decidir. E decidir tem gasto de energia. E todo o nosso cérebro, ele é configurado para economizar energia. É por isso que algumas funções, de preferência as funções que o teu cérebro que nós fazemos repetidamente, ele transforma em hábito. Beleza? Tá bom? Então tá. Por que esse tema é tão importante? Olha só, porque a sobrecarga de decisões leva à fadiga mental. O que é isso? Cansaço mental. Então, quando você precisa fazer alguma coisa, quando você tem uma rotina, tá? No seu dia a dia, e você não tem hábitos bem estruturados, o que acontece? Você precisa decidir. E quando você precisa decidir, e você sabe que você vai ficar cansado, qual é a sua tendência? Qual é a nossa tendência? Primeiro, ficar estressado. Segundo, procrastinar. Procrastinar por quê? Porque procrastinar porque nós queremos economizar energia. Tem um exemplo para você? Tem um livro muito interessante chamado O Teste do Marshmallow. E eu acho que foi nesse... Eu vou comentar um experimento com você que eu acho que foi neste livro que eu li. Esse experimento já foi mencionado em vários livros, mas eu acho que foi no Teste do Marshmallow. E foi um experimento que foi feito com juízes americanos, tá? Da vara criminal. E qual era o experimento? Era um experimento que fez uma pesquisa sobre os pedidos de liberdade condicional. Muito bem. E o que eles perceberam? Que os pedidos de liberdade condicional que chegavam na mesa do juiz pela manhã tinham uma probabilidade muito maior de serem deferidos, ou seja, a pessoa sair em liberdade condicional, do que os pedidos que chegavam na mesa do juiz no final da tarde. E aí, o que foi concluído desta pesquisa? Foi concluído o seguinte, que quando o pedido de liberdade condicional chegava na mesa do juiz pela manhã, o juiz estava como? O juiz estava descansado, o juiz estava bem. Então, ele pegava o pedido, ele analisava o processo, deferia ou não, mas qual é o ponto? O ponto é que pela manhã tinha análise do processo. Então, quando o juiz analisava, tinha uma probabilidade maior dele deferir, dele conceder a liberdade condicional. Muito bem. Por outro lado, quando a petição de liberdade condicional chegava na mesa do juiz no final da tarde, grande maioria dos pedidos eram negados. E por que eram negados?
Porque o juiz já estava cansado. Então ele tinha um processo que ele tinha que estudar, mas ele falou assim, eu estou cansado. O que significa estudar? Estudar significa prestar atenção. Certo? Certo. Então, puxa, eu estou cansado, mas eu tenho que prestar atenção. Qual é a decisão mais segura? A decisão mais segura é negar. Então, no final da tarde, as petições que chegavam no final da tarde tinham uma probabilidade muito maior de serem negadas. Por quê? Porque o juiz já estava cansado. E faça esse experimento na sua vida. Faça esse experimento da seguinte forma. Vá em alguma sorveteria, qualquer lugar, e você imagina que tenha duas opções, dois sabores para você escolher. Chocolate ou morango. É uma coisa. Agora, quando você vai numa sorveteria que tem 30 sabores para você escolher, é muito mais cansativo. Porque quanto mais opções você tem, mais esforço consciente você precisa colocar. E este é o ponto, esse é a ênfase que eu quero colocar aqui para você. Que na sua vida, quanto mais esforço, quanto mais decisões você tenha que tomar, mais cansativo é o seu dia. Então, por isso, o que o cérebro faz? Algumas coisas ele automatiza. A minha camisa preta, ela está automatizada. Eu não preciso mais pensar que cor de camisa que camisa que eu vou gravar. Eu automaticamente pego uma camisa preta, eu não preciso mais pensar nisso. Tá bom? E como é que eu cheguei nesta conclusão? Eu vi um outro cara falando, e ele, num curso que eu comprei, e ele falou assim, gente, você só vai me ver de camisa ou preta ou branca. E ele explicou isso, eu falei, cara, faz sentido. E eu adotei para mim a camisa preta. Então todo vídeo, toda live, todo o conteúdo que você vai ver a meu respeito, eu sempre vou estar de camisa preta. Por quê? Porque é mais fácil, tá bom? Uma coisa importante, que eu comentei algumas vezes, qual é a diferença entre uma decisão consciente e um hábito? Vou começar explicando o hábito, tá? Hábito é todo comportamento que é feito com pouca ou nenhuma atenção consciente. Exemplo muito simples para você: escovar os dentes. Normalmente, os nossos hábitos de higiene, você não precisa pensar para escovar os dentes. Você pode escovar os dentes pensando em outra coisa. Você tem os hábitos de higiene, você tem, por exemplo, toda a nossa parte física, a nossa parte motora. Quando você está andando, você consegue andar e pensar em outras coisas. Por que você consegue fazer isso? Porque se tornou um hábito. Esta parte motora não requer a atenção consciente em cada passo, que é completamente diferente de quando uma criança está aprendendo a andar. Se você vê uma criança aprendendo a andar, o que você vai reparar? Você vai reparar que ela presta a atenção em cada passo. Entendeu? Opa, por quê? Porque ela está aprendendo. Outro exemplo para você. Para mim, tá? Não sei se você é habilitado, mas para mim, aprender a dirigir foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer na minha vida. Uma que eu comecei tarde, eu comecei com 28 anos, eu tirei a minha habilitação, e assim, para mim era mentalmente exaustivo. Então, você pisa na embreagem, engata a primeira, vai olhar um monte de espelho para olhar os outros carros. Eu ficava extremamente cansado quando eu ia dirigir. Hoje não. Por quê? Porque hoje eu sou capaz de conversar e dirigir com você. Por quê? Porque este comportamento já está automatizado. Beleza? Então, qual que é o objetivo aqui? A ideia, tá, desse vídeo é você, na sua rotina, observar quais são as atividades que você possa transformar em hábito. Para quê? Para preservar a sua energia. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de você automatizar algumas partes da sua vida para você economizar energia. E nesta ideia, que tipo de hábitos que nós teríamos? Primeiro, hábito de rotina. Exemplo para você. Você faz atividade física? Tá. Então, o que eu sugiro para você? Faça todo dia na mesma hora. Você vai para academia? Vai. Que horas? 5 da tarde. Eu vou à tarde. Tem gente que vai de manhã. Mas não importa. O que importa é que você vai escolher um horário, aquele que for melhor para você, entendeu? E você automatiza este comportamento. Você não precisa mais ficar pensando, meu Deus, vou ou não vou. Teu horário,
isso vai te economizar, tá? Isso vai te economizar atenção consciente, isso vai te economizar energia. Outros hábitos que você pode economizar é o que uma autora de um livro muito interessante chamada Gretchen Rubin, num livro Melhor que Antes, ela chama de hábitos de fundação. O que é isso? O que são hábitos de fundação? Primeiro hábito de fundação: sono. Então, você desenvolver hábitos para dormir bem. Segundo, alimentação saudável, ou alimentação saudável, o que você considera saudável, entendeu? Terceiro, hábitos de movimento. O que seria isso? Atividade física, qualquer atividade física que você goste. Quarto elemento da fundação, hábitos de organização. Então, não importa qual seja a sua vida, tá? Não importa qual seja o seu trabalho, não importa qual seja a sua rotina. Por que isso é chamado de fundação? Sono, movimento, alimentação e organização. Todo mundo precisa disso, tá bom? É um tipo de hábito que você pode automatizar. Um outro tipo de hábito que você pode fazer é um hábito, seriam os hábitos agendados. O que é isso? É o que eu estou fazendo agora. Este aqui, para mim, é um hábito agendado. Tal dia, tal hora, eu vou produzir um conteúdo. Ponto. Simples assim, beleza? Então a gente falou de hábito. E o que é decisão consciente? É tudo que não for hábito. De maneira muito simples. Decisão consciente é tudo que você precisa pensar. Tá bom? Beleza? É tudo que você precisa pensar. Então, para a gente amarrar esse ponto aqui, tá? O que é o tema do vídeo de hoje? Simples assim, bem simples. Simplificar a sua vida por meio dos hábitos. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você, para a gente já colocar aqui. Tema: simplificar a sua vida por meio dos hábitos. Beleza? Simples assim. Muito bem. Agora, eu vou comentar com você sobre os benefícios. E eu vou falar uma coisa para você. Eu só vejo benefício em você fazer isso, tá? Mas agora eu vou simplificar. Eu vou comentar com você quais são os benefícios de você simplificar a sua vida por meio dos hábitos. Primeiro benefício, o que você vai ter? Mais tempo livre. Em que sentido? Você vai economizar tempo, tá? Porque você não precisa mais decidir. Então, eu automatizei todo domingo, 17 horas, e eu faço uma live, ou fake live, como essa aqui. Mas todo dia, todo domingo, 17 horas, eu tenho uma live para fazer. Muito bem. Eu não marco nada. Eu não preciso decidir faço ou não faço. Eu vou lá e faço. Muito bem. Tem domingos como este agora que eu não posso estar presente. Não tem o menor problema. Eu já sei que eu vou gravar um conteúdo. Porque eu vou fazer um merchan agora. Neste canal, o Cara dos Hábitos, eu coloco 2 conteúdos por semana. Então, todo domingo, 17 horas, tem live. E toda quarta-feira, meio-dia, sai um conteúdo gravado com a mesma duração, 60 minutos. Porque algumas coisas eu preciso te passar uma ideia mais profunda. E eu gosto de fazer um conteúdo grande, um conteúdo denso, para você pegar o contexto direitinho. Então, domingo e quarta-feira saem 2 conteúdos, tá? Então, nos dias que eu tenho que produzir os conteúdos, já tá na minha agenda, tal dia, tal hora, gravar o conteúdo. Simples assim. Segundo, que é uma coisa que quando eu posso te falar, mas você vai experimentar isso, que é o seguinte: redução no estresse e na ansiedade. Por que isso? Porque você tem menos decisão para tomar. E menos decisão significa menos preocupação e menos chance, menos possibilidade de você se sentir sobrecarregado. E eu falo para você porque eu vivo isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Pode parecer bobagem, tá? Mas quando eu passei a gravar conteúdo, a produzir o conteúdo de camiseta preta,
que eu não preciso mais pensar, meu Deus, que camiseta que eu vou fazer. Isso tirou uma carga de estresse muito grande. Não que fosse estressante, mas eu não preciso mais pensar. Eu tô sempre de camiseta preta. Você tá entendendo? Eu não preciso mais pensar. Tá fácil, tá? E o que que acontece? Que é uma coisa que, na minha visão, tá? Quando a gente fica mais maduro, a gente entende que é o seguinte: previsibilidade dos atos. Você ser previsível, cara, traz para sua vida uma sensação de calma e controle. De repente você pode falar assim para mim: ah, Carlos, puta, mas é chato, é monótono e tal. E eu digo para você: mas cara, imagina, olha que agradável na minha visão, tá? Ou vou reformular. Olha o quanto é mentalmente, que é o contrário de desgastante. Mas olha quanta calma, quanta tranquilidade quando você tem previsibilidade. Não é interessante? Você que está me vendo, coloca aqui nos comentários para mim se você já lidou com alguém que você não sabia o que esperar da pessoa. Entendeu? Você nunca sabe como é que a pessoa vai estar, se vai estar quente, se vai estar frio, se a pessoa tá, como é que vai ser a reação dela. Então, do momento em que você estabelece hábitos para determinadas coisas, isso te traz previsibilidade. E previsibilidade vai te trazer calma e uma sensação de controle, tá bom? Terceiro benefício, vai aumentar a sua produtividade e o seu foco. Por que isso? Por que aumenta o teu foco? Simples, porque a tua mente está livre das decisões triviais. Tudo que for trivial, tudo que for rotineiro, você coloca no automático. Então você guarda a energia, você preserva a energia para aquilo que for realmente importante. Olha que interessante, durante boa parte da minha vida, muito tempo da minha vida, eu trabalhei usando uniforme. E a minha mãe trabalhava, a gente fazia um trabalho diferente, mas eu usava uniforme e ela não. E eu via que todo dia, uma das atividades para ela que era mais cansativas era ela escolher a roupa que ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Aí você pensa assim: ah, Carlos, mas isso é bobagem. Não. Imagina que você trabalha num ambiente de escritório onde você tem que ir arrumado e tal, e todo dia você tem que pensar numa roupa diferente. Eu usava uniforme. Então ela vivia isso. Eu não vivia isso. Então todo dia usava a mesma roupa. Eu não precisava pensar. O uniforme tinha que estar limpo, passado bonitinho, mas eu não precisava pensar nisso. Tanto que eu adorei essa ideia de uniforme que eu criei para eu gravar vídeo em um uniforme. Minha camisa preta é o meu uniforme. Entendeu? Quarto benefício, você vai ter uma melhora na tomada de decisão importante. Porque olha só, quando você economiza energia nas decisões menores, essa economia de energia te sobra para você colocar naquilo que é realmente importante na sua vida. Porque tem um estudo que fala o seguinte, que eu vi num dos livros que eu li, que eu não me lembro qual agora, mas esse estudo fala que 40% de todas as decisões, tudo que a gente faz ao longo do nosso dia, a gente faz sem pensar. São hábitos. Muito bem. Eu, Carlos Henrique, eu acho que é mais do que isso. Tá? Tem algum estudo? Não, não tem. Eu estou observando, estou falando para você da minha vida, da minha percepção pessoal. Eu acho que é mais do que isso. Porque muito eu já reparei no meu dia, a grande maioria das coisas eu coloco no piloto automático. E quando eu ponho no piloto automático, me sobra mais tempo não, mais energia mental para eu me concentrar no que para mim é realmente importante. Por exemplo, eu vir aqui e trazer esse conteúdo para você, para mim isso é extremamente importante. Por quê? Porque o meu trabalho aqui é ajudar você. Então, eu quero trazer o melhor conteúdo que eu possa trazer para você. E isso requer energia para mim. Então, requer energia de mim. Então, boa parte da minha rotina tá no piloto automático para que a minha cabeça fique livre para estar aqui e trazer um bom conteúdo para você. Quinto benefício é maior sensação de controle. Vamos lá. Por quê? Porque quando você escolheu hábitos, você decidiu. Tem hábitos que a gente simplesmente faz. Tem hábitos que a gente escolhe,
tá? Ainda vou fazer uma live só sobre isso. Mas do momento em que você escolheu determinados hábitos e você montou a sua rotina, isso vai te dar uma sensação de controle da sua vida. Isso é interessante. Controle da tua vida e controle da tua rotina. E por último, tá? Vai te dar mais energia. Por que vai te dar mais energia? Não é que ela vai te dar. Você acaba se sentindo mais energizado porque você não gastou energia em decisões que são triviais, em decisões que são automatizadas. Como eu falei para você, durante muito tempo eu trabalhei usando uniforme. E eu tinha horário para entrar e para sair. Muito bem, aí você fala, Carlos, tá, e daí? Só que quando você tem horário para entrar e para sair, já está pronto. Você não precisa mais decidir o que você vai fazer. E um outro exemplo para você. Toda semana, eu peço pelo menos um dia por semana, eu peço um carro por aplicativo, Uber 99, essas coisas, muito bem. E eu converso com os motoristas. E, eu vou falar que o motorista profissional, 9 em cada 10 que eu converso, fala para mim, Carlos, todo dia eu saio tal hora. Eles criam uma rotina. Por que eles criam? Porque senão, primeiro fica muito difícil, fica imprevisível e o cara não consegue ganhar dinheiro. Ele precisa montar uma rotina para ele. Ele precisa ter autodisciplina para ele montar uma rotina para ele e poder fazer uma previsão, financeiramente falando. Beleza? Então vamos aqui, vou passar para você os benefícios de você adotar essa ideia de simplificar a sua vida por meio dos hábitos. E o primeiro benefício, como eu falei para você, mais tempo livre. Então deixa eu botar aqui. Não é... Tá aqui. Primeiro benefício. Deixa eu... Aqui. Mais tempo livre. Segundo benefício, redução do estresse. E em muitos casos, tá? Da ansiedade também. Terceiro benefício. Aqui nós temos aumento da produtividade e foco. Quarto benefício. Melhora na tomada de decisão importante. Maior sensação de controle e mais energia. E mais energia. Muito bem, esses são os benefícios que eu identifiquei. Ops, fiz errado aqui. Muito bem. Só que aí, você pode me dizer o seguinte, você pode falar assim, Carlos, olha, bacana, né, essa tua ideia tal de automatizar, de simplificar a vida tal, mas simplificar a rotina, né, simplificar demais a vida, simplificar a rotina, não deixa a sua vida chata e sem espontaneidade, não fica um negócio meio robótico, né? E eu vou falar para você, eu vou falar o seguinte, olha só, para mim, tá? O que significa você simplificar a vida? Simplificar significa liberar espaço mental. Por quê? Porque do momento em que... E assim, vou só fazer um disclaimer aqui. Não é porque você vai transformar alguma coisa em hábito que você vai deixar de ter imprevisto. Não, você vai ter imprevisto. E tá tudo bem. A vida, ela não vai... A tua vida, você não vai roteirizar a sua vida no seguinte ponto. Você não vai botar lá numa caixinha. Não, você não vai. Você vai continuar tendo imprevisto. Muito bem. Só que olha que interessante. Do momento em que as atividades
triviais da sua vida não requerem a sua atenção consciente, isso libera energia mental, libera espaço mental para quê? Para você lidar com o imprevisto. Este é o ponto. Eles vão, assim, mesmo você tendo uma rotina bonitinha e tal, vai ter coisas que vai exigir a sua atenção. E se você não gastou a sua atenção consciente com trivialidade, isso vai você vai poder dar uma atenção melhor para os imprevistos. Você vai estar mais descansado, vamos colocar assim, para você lidar com os imprevistos. Beleza? Me dá um minuto só para eu tomar uma água. Então, como eu falei para você, você vai ter mais energia mental, você vai enfrentar os imprevistos melhor do que se você não tem rotina, tá bom? Não quer dizer que vai deixar de ter imprevisto, mas você vai enfrentá-los de uma forma melhor, beleza? Mas você pode me falar assim também, Carlos, olha, os meus problemas são extremamente complexos para ser resolvido com hábitos simples. Eu vou falar para você, olha só. Presta bem atenção. Tem um camarada, antes de eu falar, eu vou citar a fonte. Um camarada chamado Jerônimo Temel, que fala sobre coaching. Eu acho muito bom o que ele fala. Eu acompanho o Jerônimo e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Não, faz anos que eu ouvi ele falar isso, mas não sei se é dele, mas eu ouvi ele falando. E ele falou o seguinte, que a simplicidade é o último nível da sofisticação, tá bom? Então, imagina o seguinte, você falou assim para mim, Carlos, eu entendo, é legal a tua ideia e tal, mas a minha vida é complexa demais para eu colocar ela numa rotina, colocar em hábito. E eu falei para você o seguinte, ó, se você estabelecer, pensa os hábitos mais simples, aqueles que eu comentei com você. Olha, eu quero que você que está me vendo, imagina como seria a qualidade da sua vida se você tivesse o seguinte. Primeiro, bons hábitos de sono. Básico. Todo mundo precisa dormir. Muito bem. Bons hábitos de alimentação. Básico. Todo mundo precisa comer. Bons hábitos de movimento. Básico. Todo mundo precisa se movimentar. Bons hábitos de organização. Imagina que esses 4 itens, sono, alimentação, movimento e organização, que você criou bons hábitos na sua vida para isso. A qualidade da sua vida, depois que você estabeleceu esses hábitos simples, vai ser muito melhor. Imagina o seguinte, imagina só como é que você enfrenta a sua vida complicada se você dorme bem, se você come bem, se você faz atividade física e é uma pessoa organizada. Mano, puta que pariu. Nossa! Você é um super-herói. Por quê? Porque o básico você faz bem feito. Então, a ideia aqui é o seguinte, é você estabelecer uma boa base de hábitos simples para quê? Para reservar, para te deixar no melhor desempenho possível para você lidar com as dificuldades do seu dia. E se você que está me vendo agora, e coloca aqui para mim, se você tem alguma dificuldade com dormir, com comer, com se movimentar, com se organizar, coloca aqui. Porque, ó, só um desses, tá? Só um. Só dormir. Vou fazer uma confissão para você. Eu estou em processo de dormir melhor. No mundo moderno, dormir às vezes pode ser difícil. E eu falo para você a diferença de desempenho de uma noite bem dormida para uma noite mal dormida. Não dá para comparar, tá bom? Objeção número 3. Você pode me dizer o seguinte, você pode dizer assim, Carlos, eu gosto de ter muita opção, eu gosto de decidir na hora. Tá bom. Então, olha, tem um detalhe que você precisa levar em consideração. O problema, muitas vezes, não é a quantidade de opções que você tenha, é como que você toma a decisão. Porque, de repente, você tem 5 decisões, você tem 5 opções.
E às vezes, você quer tomar a melhor decisão. Você precisa tomar cuidado para não sofrer com paralisia por análise. Ou seja, você analisa e não faz nada. Você continua parado. Então, do momento em que você simplifica, você reduz o número de decisões que você precisa tomar, fica muito mais fácil. No meu caso, por exemplo, olha só, eu estou em processo de fazer atividade física. Muito bem. O que eu faço? Um dia eu faço cardio, um dia eu faço musculação. Ponto. Só isso. Só que só isso, eu não chego na academia pensando aqui que eu vou fazer hoje. Eu já sei. Um dia cardio, um dia musculação. Um dia cardio, um dia musculação. Ponto. Simples assim. Então isso libera um espaço mental absurdo. E é o tipo de coisa que, assim, eu posso chegar para você e te falar. É tal coisa. Muito bem. É como uma boa noite de sono. Intelectualmente você pode saber, mas depois que você experimenta, depois que você vive, isso faz toda a diferença. Beleza? Então, vamos voltar aqui, que eu vou compartilhar a minha tela com você para a gente rever as suas objeções. E as objeções que eu consegui levantar, que são objeções relativamente comuns, e que muitas delas eu tinha. Por exemplo, eu também achava que você ter muitos hábitos, eles reduzem a espontaneidade. Eu achava isso. Até eu aprender sobre hábitos. Então vamos lá, quais são suas objeções? Primeira objeção, simplificar demais torna a vida chata e sem espontaneidade. Eu falo para você, não torna não. Não torna não, Vi, não torna não. Quando você deixar o básico, quando você ajustar na sua vida o básico, você vai ver o quanto a sua vida vai ficar boa. Segunda objeção, meus problemas são complexos demais, Carlos, para ser resolvido com hábitos simples. E eu vou falar para você, cara, faz toda a diferença. Toda a simplicidade é o último nível da sofisticação. Vai por mim. Terceiro, eu gosto de ter muita opção e decidir na hora. Isso é bom para você fazer uma vez. Para você fazer isso todo dia, vai acabar com você. Beleza? Então vamos voltar aqui, porque agora eu vou passar para você o jeito errado de você adotar estas ideias que eu estou passando para você. Qual que é a ideia que eu estou passando para você, tá? A ideia é de você simplificar a sua vida por meio dos hábitos. Então, introduzir hábitos na sua vida, tá? E como é que você usa isso da forma errada? Sempre dá para fazer errado. Por isso que eu coloco isso aqui para você. Primeira coisa, que é o que a gente não aprende na escola. Vamos colocar dessa forma. Primeira coisa, primeira forma do jeito errado. É você tentar mudar tudo de uma vez. Pior bobagem que você pode fazer. Por quê? Porque é da sobrecarga mental. Quando você está mudando um hábito, tá bom? O que você está fazendo? Colocando a atenção consciente. Atenção consciente tem a ver com gasto de energia, certo? Se você tentar mudar tudo de uma vez, o que vai acontecer com você? Vai te dar sobrecarga, tá? Você vai ficar exausto e não vai conseguir. Segundo, ser muito rígido e inflexível. Eu vou falar para você, eu comentei com você o seguinte, eu vou para academia. Um dia eu faço musculação, um dia eu faço cardio, tá? Pergunta para você, isso tá escrito em pedra? Vou falar para você, não tá. Não tá. Por que não tá? Porque eu preciso ser flexível com essa ideia. Esta é uma como é que eu vou falar? Essa é uma ideia inicial. Poxa, muito bem, isso é uma ideia inicial. Só que depois o que eu faço? Eu ajusto. Tem dia que dá para eu fazer, tem dia que dá que eu sigo bonitinho, tem dia que não dá. E tá tudo bem. Então a gente ajusta. Já troquei os dias várias vezes. Já troquei os dias várias vezes. Eu preciso, o que eu quero dizer para você, de você ter uma rotina?
Você tem uma rotina, vai te adiantar 100% das vezes? Não. E eu vou falar uma coisa para você, não precisa ser 100%. Olha só, eu tenho, que nem eu falei para você, eu tenho a minha rotina de treino. Muito bem. Eu sigo ela, ó, eu sigo ela dos 30 dias do mês, eu faço bonitinho os 25, 26. Tem dia que precisa trocar e tá tudo bem. Tá tudo certo. Não precisa ser 100%. E vou falar, nada é 100%, então não precisa. Se você conseguir fazer bem feito 80%, tem um livro que eu li chamado As 4 Disciplinas da Execução. Esse livro eu li em inglês. Eu não achei ele em português. Tá? As 4 Disciplinas da Execução. E uma das coisas que o cara fala é o seguinte: para você alcançar qualquer meta que você, qualquer uma que você queira, você precisa ser 100%? Não. Se você conseguir executar 85% do tempo, você atinge o que você quiser. E eu achei muito interessante. E eu trago isso para mim. Então, de cada 10, se eu só fizer 9, tá ótimo. Beleza? Terceiro, olha só. Então, primeira forma do jeito errado, mudar tudo de uma vez. Segunda forma do jeito errado, ser rígido e inflexível. Terceira forma do jeito errado, copiar os hábitos de outras pessoas sem levar em conta a sua vida, sem levar em conta as suas necessidades. Por que que isso é um erro? Porque as pessoas são diferentes. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que eu vejo dessa forma, tá? Tem gente que é do dia. Eu sou uma pessoa do dia. Tem gente que é da noite. Tá tudo bem? Então, se eu adotar na minha vida, eu sou um cara do dia. Se eu adotar um hábito de uma pessoa que é notívaga, que é uma pessoa da noite, não vai dar certo para mim. Por que que não vai? Porque eu não sou da noite. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Eu sou do dia. Eu adoro levantar às 5 horas da manhã, entendeu? Isso sou eu. Então, de repente, você vê um hábito de uma pessoa que é muito legal, que você acha muito bacana e tal, e você tenta colocar na sua vida sem fazer ajuste e às vezes não dá certo. Porque você está copiando o hábito sem levar em consideração a sua vida. Tá bom? Quarto, olha só. Quarto erro. Focar apenas em hábitos produtivos. Carlos, mas qual que é o erro disso? De você focar só em hábito produtivo? Porque tem um ponto que você precisa levar em consideração, que a gente leva depois de mais maduro, que é o seguinte: você precisa de hábitos de descanso e hábitos de recuperação. Tanto que às vezes falam na academia, olha, um amigo meu treinou, falou para mim, Carlos, descanso também é treino. O que significa isso? O que significa essa frase? Que o dia de descanso ele está inserido na sua rotina de treino por um motivo. Você precisa de descanso. O descanso faz parte do treino. Então, quando você só foca em ser produtivo e você deixa de fora e você não coloca atenção, digamos assim, não coloca a sua atenção nos hábitos de descanso, você está cometendo um erro. E por fim, quinto erro, é você não monitorar o seu progresso e não ajustar os seus hábitos quando for necessário. Imagina o seguinte, que você vai estabelecer hábitos na sua vida. Muito bem, maravilha, muito bom. Você vai acertar de primeira? Às vezes não. Um exemplo para você um exemplo que você muito provavelmente vai ter na sua vida, tá? Primeiro exemplo que você vai ter na sua vida, que eu digo para você que eu tenho, tá? Que eu tive, que é o seguinte: academia, tá? Academia é atividade física, eu quero dizer. Muito bem. Tem gente que se dá bem fazendo de manhã. Eu tenho uma vizinha que encontrei com ela de manhã. Ela falou: Carlos, eu adoro ir para academia às 6 horas da manhã. É isso que eu gosto. Entendeu? Eu falei: pô, que legal. Eu preferi à tarde. E ela falou para mim: Carlos, eu não gosto de à tarde. Porque à tarde eu já tô cansada, tá? Eu gosto de manhã, porque aí eu já me livro disso, já fiz o que eu tenho que fazer, já me livro, tá tudo certo. E qual que é o ponto disso? O ponto disso é o seguinte, que se você não ajustar, de repente você toma uma decisão, eu vou fazer tal coisa, e não dá certo para você. E aí você para.
Outro exemplo, tá? Estudo. Eu, quando estava na faculdade, eu não gostava de estudar pela manhã. Por quê? Porque eu sentia sono. Eu sentia sono. Então, o que acontecia? O que eu fazia? Eu estudava à noite. Eu gostava de estudar depois das 11 da noite, chegava da faculdade, estava 11h30, meia-noite, estava aquele silêncio e eu rendia muito mais estudando à noite. Tá, naquela época, hoje não. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você vai precisar ajustar e muitas vezes você não vai acertar de primeira. E você não precisa, você só precisa entender o seguinte, que você precisa ajustar, que você quer, que você precisa, você vai precisar estabelecer alguns hábitos, muito bem. E você vai testar, tentativa e erro, beleza? Tamo junto? Então vamos lá. Vamos só repassar aqui os últimos hábitos. E é o seguinte, o jeito errado. 5 formas do jeito errado. Primeiro, tentar mudar tudo de uma vez. Segundo, ser rígido, inflexível. Terceiro, você copiar hábitos de outras pessoas sem levar em consideração a sua vida. 4, focar apenas em hábitos produtivos. Ou, dizendo de uma outra forma, não dar atenção para hábitos de descanso e relaxamento. E por fim, não monitorar o seu progresso e não ajustar os hábitos conforme for necessário. Carlos, por que monitorar o progresso? Porque aquilo que você monitora, você melhora. Aquilo que você gerencia, você melhora. Você está entendendo? Beleza? E agora, vou passar para você o passo a passo do jeito certo, tá bom? De você aplicar essa ideia. Qual ideia? Simplificar a decisão. Por simplificar a sua vida por meio de hábitos. Então, simplificar a tomada de decisão por meio de hábitos, tá bom? Muito bem. Passo número 1. Você vai identificar uma área da sua vida, de preferência a área onde você tenha mais fadiga de decisão. Carlos, eu não entendi. Então, vou explicar para você. Hoje, na sua vida, qual é a área que é mais difícil para você? Neste momento. É a área de saúde? De você decidir a área de saúde está mais difícil para você? Ou é a área de produtividade do seu trabalho? Entendeu? Então, por que eu estou frisando isso? Porque às vezes a gente tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E às vezes não dá certo. Por que não dá certo? Porque consome muita energia mental. Então, o que eu digo para você, você vai escolher um. Qual que você vai escolher? Minha sugestão para você. Aquela área que hoje esteja te consumindo mais, que esteja mais difícil para você. Tá bom? Beleza? Então, passo 1. O que você vai fazer? Identificar a área de maior fadiga de decisão. Muito bem. Agora vem o passo 2, extremamente importante. Olha só, escolha um hábito-chave para você automatizar nessa área. Carlos, agora foi difícil. O que é um hábito-chave? Olha só, eu já fiz vídeo sobre isso, tem aqui no canal, sobre um hábito-chave. E o que é o hábito-chave? O hábito-chave nada mais é do que aquele hábito que quando você muda, ele muda a sua vida. Aquele hábito que quando você estabelece, ele favorece, ele facilita os outros hábitos da sua vida. Vou dar um exemplo para você. Digamos que você adotou, que você está com problema de sono, tá? Que o teu problema é dormir. Então você vai estabelecer bons hábitos de sono. Só que do momento em que você estabelece bons hábitos de sono, melhora tudo. Melhora a tua disposição, melhora a tua concentração, melhora a tua alimentação, melhora tudo. Eu vi a entrevista de um autor chamado James Clear, que é o cara que escreveu Hábitos Atômicos, livro maravilhoso. Muito bem. E o que ele comenta? Ele comenta que ir para a academia, no caso dele, tá, é um hábito-chave. Por quê? Porque do momento em que ele vai para a academia e faz o treino dele de musculação, toda a vida dele melhora. Primeiro, ele se mantém em forma. Segundo,
como ele vai para academia à tarde, pelo menos quando eu vi a entrevista, ele ia. Então, o que que acontece? Ele vai para academia, ele se cansa. Como ele se cansa, ele dorme melhor. Como ele dorme melhor, ele é mais produtivo no dia dele. E uma coisa que acontece também é que ele comentou, é que ele tende a comer melhor. Porque quando ele vai para o treino e ele faz um bom treino, o que que ele pensa? Ele fala assim, puxa, eu não vou arruinar o meu treino comendo junk food, comendo porcaria. Então, quando ele está treinando, né, ele tende a comer melhor. Então, do momento em que você escolheu um hábito chave na tua vida, lembra, você vai pegar uma área. Qual área? Não importa. A área que for mais difícil para você. Segundo, você vai escolher um hábito desta área. Você não vai tentar mudar a área toda. Exemplo para você. Digamos que a área que você escolheu seja a saúde e que você escolheu um hábito. Que hábito? Por exemplo, você levar comida da sua casa. Você vai para o trabalho, você não vai comer no restaurante, você vai levar comida da sua casa. Por que que isso pode mudar? Melhorar a sua saúde? Por diversos motivos. Primeiro, você vai controlar a quantidade que você come. Segundo, você vai controlar a qualidade do que você come, tá bom? Terceiro, você vai economizar de comer na rua. Quarto, você vai eliminar a fadiga da decisão. Resumindo, só tem benefício. Mas, voltando aqui, você vai escolher uma área e você vai escolher um hábito. Muito bem. Agora, um ponto importante. O que você vai fazer? Você vai agendar tempo para as tarefas importantes. Muito simples. Vamos continuar neste exemplo. Você decidiu que você vai levar comida da sua casa. Muito bem. Você vai marcar no seu calendário um horário para você preparar a comida. Ponto. Uma coisa que eu fiz durante muito tempo, foi muito bom para mim, principalmente durante o meu emagrecimento em 2023. O que eu fazia? Um dia por semana, normalmente aos domingos, eu preparava a minha alimentação da semana inteira. Botava tudo pronto, colocava em marmita e congelava. O que acontecia? Cara, só isso tirava um trabalho imenso das minhas costas. Por quê? Porque eu não precisava mais decidir o que eu ia comer. Então, ficava muito mais fácil para mim, tá bom? Quarto, você vai implementar planos, que é um plano que é mais ou menos assim. É um plano, se acontecer X, eu faço Y. Planos, que eles chamam, né, acho que foi no Hábitos Atômicos, que ela falava assim, plano C, vírgula, então. Então, se acontecer X, eu faço Y. Exemplo para você, muitas vezes eu tinha vontade de comer coisas que estavam fora da minha dieta. Qual que era o meu plano? O meu plano era o seguinte, Carlos, se você sentir vontade de comer tal coisa, então você agenda. O que eu fazia normalmente? Eu falava, olha, eu vou comer o meu lanche e depois eu posso comer o que eu quiser. Só que normalmente o meu lanche já estava pronto e já me saciava. Outro exemplo de planos sem então. Se não der para eu ir na academia à tarde, eu vou no outro dia de manhã, na primeira hora. Ou, se eu não conseguir ir na academia hoje, eu vou amanhã em tal horário. Ou, se eu não conseguir ir hoje, eu já imediatamente marco uma hora para eu ir amanhã. É simples assim. E por fim, passo 5. Você vai monitorar. O que significa monitorar seus hábitos? De uma forma muito, 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 muito simples. Você vai pegar um calendário e você vai fazer um X. Por que isso? Porque isso vai te dar a sensação visual do seu progresso e nada motiva mais do que a sensação de progresso. Beleza? Então vamos aqui para a minha tela que eu vou te passar o passo a passo do jeito certo. E vamos lá. Passo 1. Você vai identificar a área de maior fadiga de decisão. O que é isso? Você vai identificar a área mais difícil para você. Onde está o problema? Segundo, você vai escolher um hábito para você automatizar. Não é a área inteira, é um comportamento dentro desta área. Exemplo para você. Vamos sair da área de alimentação. Então vamos colocar que você esteja com dificuldade no seu trabalho. Um hábito que você pode fazer, anotar suas 3 tarefas mais importantes do dia seguinte, na noite anterior. Só isso. Só isso já vai te ajudar muito. Terceiro, você vai agendar tempo para tarefas importantes. Que nem eu falei para você.
que quando eu levava comida, um dia da semana eu cozinhava toda a minha comida. Muito bem. Passo 4. Você vai implementar planos se então. Se acontecer X, eu faço Y. Por quê? Porque a vida acontece. A vida acontece. Entendeu? Um outro exemplo de plano se então. O dia, se eu não levar a minha comida, eu vou comer uma salada na hora do almoço. Ponto. Simples. E por fim, você vai monitorar e você vai ajustar. É isso. Tá bom? E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique. E agora eu vou fazer um resumão para você sair daqui com a ideia fresquinha na sua cabeça. Qual é o tema do vídeo de hoje? Qual é a essência da ideia do vídeo de hoje? Simplificar a sua vida por meio dos hábitos. Por que você precisa simplificar? Você vai simplificar porque se você não fizer isso, você vai ter fadiga de decisão. Cada decisão que você toma vai consumir mais energia. Muito bem, vai consumir muita energia. Muito bem, quais são os benefícios de você aplicar isso na sua vida? Primeiro, mais tempo livre. Segundo, redução de estresse e ansiedade. Terceiro, aumento da sua produtividade e do seu foco. Quarto, melhora na sua tomada de decisão de coisa importante, tá bom? Quinto, maior sensação de controle na sua vida. Sexto, mais energia, porque você não vai estar gastando energia à toa. Mas você pode me dizer assim também, Carlos, simplificar demais torna a vida chata e sem espontaneidade. E eu digo para você, é exatamente o oposto. No momento em que você simplifica a sua vida, você vai ter mais energia para lidar com as coisas que são espontâneas, com os imprevistos que toda a vida tem, tá bom? Você pode me dizer, Carlos, os meus problemas são complexos demais para resolver com hábitos simples. E eu falo para você, o último grau da sofisticação é a simplicidade. Hábito simples resolve muita coisa. E por fim, você pode me dizer, Carlos, eu gosto de ter muita opção, né? Eu gosto de decidir na hora. E eu falo para você, tá bom, eu compreendo, mas se todo o resto da sua vida estiver automatizado, você vai ver que diferença que vai fazer, tá bom? Jeito errado de você aplicar essa ideia. Primeiro, tentar mudar tudo de uma vez. Segundo, ser rígido e inflexível. Terceiro, copiar hábito de outra pessoa sem levar em consideração a sua vida. Quarto, focar apenas em hábitos de produtividade e esquecer da parte de relaxamento e descanso. Quinto, não monitorar o progresso e não ajustar quando necessário. Muito bem. Mas nós temos um passo a passo do jeito certo, que eu vou passar para vocês. Se você aplicar, vai mudar a sua vida. Primeiro, você vai identificar as áreas mais críticas, onde você tem mais fadiga de decisão. Segundo, você vai escolher um hábito para você automatizar. Terceiro, você vai agendar tempo para as atividades importantes. Quarto, você vai implementar planos se então. O que é isso? É um plano para quando alguma coisa der errado, quando você não puder cumprir a sua rotina, tá bom? Passo 5. Você vai monitorar e você vai ajustar os seus hábitos sempre que necessário. E detalhe, vai ser necessário. Beleza? Meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desta fake live, esse conteúdo maravilhoso, tá? Olha só, olha a qualidade desse conteúdo. Então eu vou te dar 3 opções. Você pode curtir, você pode dar um like, você pode dar um joinha. Muito bem. Coloca aqui embaixo para mim, comenta aqui para mim. Se você está sentindo dificuldade com algumas coisas, deixa um comentário, deixa um coraçãozinho, deixa um emoji, deixa qualquer coisa, mas comenta aqui embaixo para mim. E por fim, se por acaso você não precisar desse conteúdo, o que eu duvido, se isso aqui não servir para você, faz o seguinte, uma coisa eu tenho certeza, você conhece alguém que precisa disso. Então compartilha esse vídeo, beleza? Ó, o cara dos hábitos, eu tô com ele no Instagram, como tá aparecendo para você agora, e eu tô também no TikTok, beleza? Então tá, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela gentileza da sua atenção, foi um prazer enorme estar aqui com você, e olha só, a gente se vê como sempre, na próxima live, na próxima Fique Live ou no próximo vídeo, tá bom? Então, abraço e uma ótima semana para vocês.